Eu acho incrível quando Deus quer falar, Ele fala mesmo. Eu mostrei, estava mostrando para o Jonas, a palavra é a mesma do pastor Marco Aurélio. Ou melhor, é a palavra de Deus. Mas é o mesmo salmo, por isso eu queria que você abrisse o Salmo 121. Esse salmo, eu queria que você, nessa noite, você fizesse uma viagem. Porque esse salmo é um salmo de peregrinação. O que é um salmo de peregrinação? Daqui para frente são os salmos, a partir do Salmo 118, são salmos que são canções. Porque salmo não passa de uma canção. Uma canção dada a profetas de Deus, a poetas de Deus. E essas canções desse salmo, do Salmo 118 em diante, são canções que foram dadas para que eles subissem a Jerusalém 3 vezes por ano cantando essas músicas, porque era uma longa caminhada. Dependendo do lugar de onde você saía de Israel, como, por exemplo, Jesus, que para ir para Páscoa, para Tabernáculo, para ir para Pentecoste, eles tinham que ir cantando, era uma forma de passar o tempo, adorar a Deus e o caminho ficar mais ameno. E eles iam preparando o espírito deles para um grande encontro, o encontro com o templo, o encontro com a presença de Deus, mais do que o templo, o encontro com a presença de Deus. Eles ansiavam por encontrar a presença de Deus, porque no templo eles tinham certeza de que havia a presença de Deus. E eles iam cantando, mas essa era uma caminhada que não era muito fácil, porque era a pé, tinha alguns que tinham animais, outros não, mas mesmo que você tivesse animais, era uma caminhada dura, um clima árduo de Israel. Se é inverno, é muito frio, se é verão, é muito calor, não existe nada ameno em Israel. Eu costumo dizer que Israel é a terra dos extremos. E assim eles iam cantando e eles iam adorando a Deus. Só que nesse meio, nesse intervalo, nesses quilômetros que eles tinham que vencer, alguns tinham que andar por 2 semanas, outros por 3 semanas. E nesse intervalo, é lógico que Satanás, assim como toda caminhada nossa, ele quer distrair, ele quer fazer desistir, ele quer colocar atalhos que não existem, porque havia só um caminho para Jerusalém. Mas, de repente, alguém podia dizer, olha, eu conheço um atalho, nós vamos chegar mais rápido, e esse atalho daria em morte. Mas o salmista, ele retrata bem essa caminhada quando ele diz, vamos ler novamente, porque você já leu com o pastor Marco Aurélio. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Quando você fala, e ele estava falando no momento da oferta, quando você fala assim, de onde me vem o socorro? Hoje a gente estava assistindo um filme à tarde, que era uma menina órfã, e ela falou essa mesma frase. Ela estava passando por uma situação com uma pessoa muito má, e ali no desespero dela, ela olhou, levantou os seus olhos e falou, quem vai me socorrer? Quem vai me salvar? Era um filme, mas isso é o que acontece com a vida da gente. E quando você fala essa frase, eu posso resumir a uma coisa, desespero. De onde me vem o socorro? Desespero, você não sabe de onde vem o socorro. Em seguida, o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que é isso aqui? A primeira frase é desespero, a segunda frase é fé. Fé naquele que pode prover todas as coisas. Mas quando o peregrino ele estava caminhando, que monte que ele estava pensando? Ele estava pensando no monte. Esse monte se chama Monte Moriá. Um grande homem de Deus teve um encontro com Deus nesse Monte Moriá. Quem pode lembrar quem foi que teve um encontro com Deus em Monte Moriá? Abraão. Abraão, quando ele subiu com o seu filho, ele deve ter feito a mesma pergunta. Deus, de onde vai vir meu socorro? O Senhor que pode me socorrer, o Senhor está falando para eu entregar o meu filho? E aquele momento parecia que o decreto era, acabou a tua felicidade. Você já teve felicidade até aqui com o teu filho, agora acabou a tua felicidade. Mas só que quando você levanta os seus olhos e fala, Deus, de onde me vem o socorro? O socorro vem porque Deus te ouve. E é no monte da provisão
provisão. E sabia que você está no monte da provisão? Esse é o monte da provisão. Aonde está a presença de Deus é o monte da provisão. E eu quero que você agora eleve os seus olhos. Eleve os seus olhos. Você vai ver um teto. Mas agora eu quero que com os olhos da fé você não veja mais esse teto. Mas você veja o alto e sublime trono de Deus. E que você pergunte agora para Deus. Deus, de onde vem o meu socorro? E Jeová Jireh te dá uma resposta nessa noite. O teu socorro vem da minha mão. Não é da mão do homem. Não é nem à direita nem à esquerda. Sabe, eu não posso deixar de falar de um momento muito particular que eu passei durante esses 6 dias. E durante... Eu falei para o Jonas que eu não ia conseguir. Durante a minha mãe, para quem não sabe, eu perdi minha mãe há 6 dias. E a minha mãe, ela tinha muito medo, muito medo. Ela estava aqui sempre, ali no cantinho dela, mas ela foi criada assim, ela cresceu assim. Um mês antes dela falecer, ela até falou para o Marlon e para o pastor Pepeu. Ela falou, vocês precisam fazer uma libertação em mim. Eu tenho muito medo. Ela tinha tanto medo que quando a gente saía, ela deixava a casa todinha acesa. E quando e eu brincava com ela, porque ela fechava também todas as portas. E sabe por que ela fechava as portas? Porque ela tinha medo de espíritos, demônios. Aí eu falava, mãe, só sabia que demônio, ele passa pela porta? Era só para brincar com ela, só para mexer com ela. Ela, não fala isso, menina, não fala isso. E eu falava, mãe, mas aqui tem Deus, aqui a casa está tão cheia, mas por mais que a gente falasse, por mais que a gente passasse essa segurança para ela, ela tinha muito medo, muito medo. E, de repente, quando veio a enfermidade, ela foi para o hospital. E lá no hospital, ela começou a ter experiências com Deus. Uma delas, eu falei para vocês, que ela pediu óculos escuros para ver, porque ela estava vendo Jesus e estava com muita luz, ela queria óculos escuros. Depois, em outra ocasião, ela pediu o óculos de grau dela, porque o homem de branco estava falando com ela e ela queria ver direito. Depois ela falou para a pastora Patrícia, eu estou vendo o trono de Deus. E a pastora Patrícia, que pegou um amor muito forte para minha mãe, falou, para de ver o trono de Deus, fica aqui na terra, ainda é tempo de você ficar aqui na terra. E, de repente, no penúltimo dia, quando eu estive lá, estava tudo apagada a luz do quarto. E eu falei para ela, está tudo apagado. Aí, a Graça, que estava com a minha mãe, falou, ela pediu para apagar, e é para ela descansar um pouquinho. Eu falei, ela tem tanto medo. Aí, viram que eu falei isso e acenderam a luz. E minha mãe tinha medo de morte e medo de escuro. E, de repente, ali, quando acendeu a luz, eu falei, mãe, olha, eu estou aqui. E comecei a conversar com ela. Aí, de repente, ela olhou, ela estava fraquinha, ela falou, apaga a luz. Aí eu falei, Jonas, ela perdeu o medo do escuro. E ela começou, nesse período, a dizer, Deus, me leva. Ela perdeu o medo da morte. E, de repente, aquilo que ela tinha tanto medo, Deus, ali naquele quarto de hospital, ela teve um encontro com o Deus da provisão. O medo foi embora. Era a hora, ela tinha 88 anos, eu já disse para vocês. Minha cabeça entende, é o coração que sente. Eu entendo que era a hora, eu entendo que ela sofria, eu entendo tudo isso. Mas eu vi libertação ali. Ainda que não tivesse sido orado pelo medo, ali houve libertação, houve um encontro profundo com Deus. O socorro que ela precisava ir para os braços do Pai sem medo da morte e sem medo do escuro. Aliás, ela foi para um lugar com tanta luz que nunca mais ela vai precisar
pedir para que a luz seja acesa, porque ali só tem luz, ela foi para o reino da luz. Mas o que eu quero te dizer é que não importa o que você está passando hoje. Sabe de onde vem o teu socorro? Do alto. Não vem do teu pai, não vem da tua mãe, não vem do teu vizinho. O socorro da minha mãe não veio da filha dela, que era pastora, do genro dela, que era pastor, ou da equipe de libertação. Veio do alto. O socorro dela veio de quem? Diretamente, só Deus podia tocar naquele coraçãozinho e tirar o medo da morte, e tirar o medo do escuro, e tirar o medo de todas as outras coisas. E eu queria que você lesse comigo em Deuteronômio 8, porque a nossa caminhada rumo para o milagre, nós estamos a caminho de Pentecoste. E fala comigo, poder de Deus. E a caminho de Pentecoste você tem um encontro com o poder de Deus. E em Deuteronômio capítulo 8, você, nesses dias, eu quero dizer que você está nessa caminhada rumo ao encontro com o poder de Deus. E assim um povo que saiu de lá do Egito, começou a andar pelo deserto. Eu peguei a Bíblia nova. Hoje eu cismei de pegar a Bíblia, está tudo grudado, tá vendo? E esse povo que começou a andar pelo deserto, Deus disse para eles que essa caminhada não ia ser fácil. Deuteronômio 8, versículo 15. Deuteronômio 8, versículo 15. Esse povo, quando eles saíram do Egito e entraram no deserto, eles tinham falta de tudo. Tinha até dinheiro, porque Deus deu para eles, eles saíram restituídos. Mas ali, aquele dinheiro que eles tinham, aquele ouro que eles tinham, tudo aquilo que eles receberam em restituição no Egito, não supria a necessidade que eles tinham real. Ali eles não precisavam comprar nada, eles precisavam era de água, eles precisavam de comida. E tem hora que o teu dinheiro, o teu conhecimento, nada, absolutamente nada, pode resolver o teu problema. E assim estava o povo de Israel. E eles, quando eles elevavam os olhos e diziam, de onde vem o meu socorro? A resposta de Deus é o que está escrito no versículo 15 de Deuteronômio 8. Eu sou aquele que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da perderneira. Deus é o Deus, sabe? Quando você sai rumo ao teu milagre, você que está andando rumo a Pentecoste, nós vamos entrar em campanha na quarta-feira, nós já estamos em campanha na quarta-feira, rumo a Pentecoste. Eu quero dizer que essa caminhada, até você chegar em Pentecoste, pode ser uma caminhada de deserto. Pode ser que você já tenha estado andando por esse deserto. Pode ser que você esteja andando por um momento tão terrível na tua vida, que está retratado aqui, é um caminho de serpentes, são demônios que querem te destruir, são pessoas que querem te destruir, são situações que querem te destruir, um deserto terrível, como está escrito aqui, um deserto sem água, é isso, porque tem deserto que tem água, tem deserto que tem oásis, mas Deus está falando, não, eu te levei para o meio do nada, mas eu te conduzi no meio do nada e te levei para a terra prometida. E você que está sentindo que você está no meio do nada, segura na mão de Deus hoje, porque ele, no meio do nada, sabe, o povo de Israel, eles não viram essas serpentes, eles não viram esses escorpiões, porque sabe por quê? Porque tinha alguém maravilhoso andando, porque o nome de Deus é maravilhoso, fala, o nome do meu Deus é maravilhoso. Porque um Deus maravilhoso que faz maravilhas estava andando do lado deles e pisava em serpentes e escorpiões antes que essas se aproximassem daquele povo, antes que chegasse e picasse aquele povo. Elas foram destruídas pelos pés de Jeová Sabaoth, foram destruídas pelos pés do Deus maravilhoso. E eu digo que esse caminho que você está dizendo, eu vou morrer, Deus está falando para você, se você não tem noção de que quando você sai da cama, eu já levo
levanto, eu não durmo, e eu levanto, eu te faço levantar, e eu ando com você por todos os caminhos, pisando em serpentes, pisando em escorpiões que você nem vê. Eu te livro de coisas que você nem imagina. Eu piso em projetos, eu piso em sentenças de Satanás que você nem imagina. E isso que você está vivendo não é nada para mim. O teu problema não é nada para Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Diz para a pessoa do lado: eu sirvo a um Deus do impossível, e você também. Volta para o Salmo 121. Do Salmo 121, continuando. No versículo 3. No versículo 3 ele diz o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque não dormita aquele que te guarda. Eu gosto muito desse salmo, porque ele fala tantas vezes que Deus nos guarda, para colocar na nossa cabeça, para colocar no nosso coração essa certeza absoluta de que Deus te guarda. Fala para você lembrar para você mesmo: Deus me guarda. E ele começa a enumerar as coisas que ele faz para nos guardar. E ele começa a dizer: olha, quando os seus pés estão vacilando, eu te guardo. E quando que os nossos pés vacilam? Os nossos pés vacilam quando nós estamos cansados. Os nossos pés vacilam quando nós estamos desanimados. Os nossos pés vacilam quando o nosso inimigo coloca uma pedra para a gente tropeçar e para nós sermos, para ali nós nos arrebentarmos. Mas sabe a realidade, o que diz o Salmo 91? Deus dá ordem aos anjos para tirar as pedras do caminho. E ele tira as pedras, mas isso não faz com que as nossas pernas fiquem mais fortes. Tem hora que a gente literalmente fica cansado. Quantos aqui sabem o que é canseira? Não física, mas a canseira da alma. Quantos conhecem essa canseira? Olha, tem um homem que também, eu não sei se foi o pastor Marco Aurélio ou se foi a Mavi que falou, Davi, foi você que falou de Davi? Davi, homem de muitas lutas. E eu queria que você visse, a gente está em sintonia hoje. Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Esse homem era um homem forte, valente, não pelos músculos, porque esse ele não tinha muito, como a Bíblia nos diz. Mas ele era forte e valente pela força que ele tinha em Deus. Mas mesmo os mais fortes, mesmo os mais valentes, há momentos que se sentem fragilizados. Todo mundo tem seus momentos de fragilidades. E Deus permitiu que ele nos disse, ele nos promete no Salmo 121, que ele não permite que os nossos pés vacilem. Mas e aí, pastora? Mas o meu pé vacila. Ele não permite que você fique muito tempo com o teu pé vacilando, porque ele vem por baixo e ele te segura. E eu queria que você lesse essa experiência desse grande homem, que por um momento ele vacilou. De novo, versículo 15. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Aí essa palavra de novo é tão triste. Você já viu? De novo fizeram guerra. Sabe aquela coisa? De novo eu estou ruim financeiramente. De novo eu estou doente. De novo um ataque no meu casamento. De novo o meu filho me dando trabalho. De novo, esse de novo cansa. E Davi não era diferente de você. Ele também cansou, porque ele já tinha vencido Golias e ele achou, bom, agora acabaram os gigantes. Mas quando vem de novo aquilo que você não esperava mais enfrentar na vida, assim como nós uma vez, nós enfrentamos como igreja, nós enfrentamos uma divisão na igreja, como doeu o coração. Eu tinha certeza que nunca mais na minha vida nós viveríamos isso. Mas quando chegou o dia, de novo, a canseira veio muito forte, porque era de novo, era o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de dor, o mesmo tipo de canseira, o mesmo tipo de desânimo. E foi isso que aconteceu com Davi. De novo, os filisteus, não acredito, eu achei que os filisteus já tivessem eliminados. E assim, Davi com os seus homens, desceu Davi com os seus homens, no versículo 15,
e pelejaram contra os filisteus. Ficando Davi, o que está escrito aí na tua Bíblia? Muito fadigado. Não era pouco, não. Davi ficou muito cansado. Esse guerreiro de Deus, esse adorador, homem experiente, aqui você já está em 2 Samuel 21. Esse homem já passou, já era rei, já tinha passado por muitas e muitas lutas. Mas ele também cansava. Não adianta, você é pastor, você é diácono, você é obreiro, você é pai, já tem experiência, mas você fica muito fadigado. Você já superou esse tipo de problema uma vez, mas a canseira chega e ele ficou muito cansado. E o inimigo vê quando a gente fica muito cansado. E eu digo para você que nessa semana eu fiquei muito cansada. E quando eu fiquei muito cansada, emocionalmente falando, eu me surpreendi comigo mesma. E quando eu fiquei muito cansada, o diabo, ele ele não tem piedade. É lógico que ele não tem piedade. Ele é ódio, ele é violência. E aí ele vinha com setas. No momento da sua debilidade, vinha com setas. E ainda bem que eu tenho um marido maravilhoso. E eu falei para ele, olha, eu estou sentindo que eu estou ficando fraquinha. Eu estou sentindo que um velho inimigo está chegando perto. Me ajuda. E quando eu digo me ajuda, o ajuda não é assim. Tá bom, querida, então não faz nada. O me ajuda é, me põe para trabalhar. Porque senão eu morro. Me põe para trabalhar. Porque essa é a forma, cada um reage de um jeito. Essa é a forma que eu reajo melhor. É trabalhando, é me dedicando a Deus, enfim, é isso, me ajuda. E aí, ele, como um maravilhoso marido, mesmo sabendo que eu ia gaguejar, me colocou para trabalhar, me colocou para enfrentar a vida novamente. Mas Davi, ele estava muito cansado. E olha o que aconteceu. O diabo não teve piedade. E no versículo 16, Isbenob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos, ou seja, 5 quilos. Estava cingido de uma armadura nova e intentou matar Davi. Fala, o inimigo quer me destruir. O inimigo queria destruir esse adorador. O inimigo queria destruir esse herdeiro de Deus. O inimigo queria destruir esse guerreiro de Deus, ungido. E assim o diabo olhou, eu vou destruir agora Davi. Ele está cansado, eu vou destruir. E assim, olha o que aconteceu no versículo 20. Houve ainda, no versículo 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Versículo 20. Houve ainda outra peleja. Não parou por aí. Houve outra peleja. E essa foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. E também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Então você vê a situação. Davi, o inimigo olhou, um gigante olhou. Quando você vai para um deserto como aquele que você leu comigo em Deuteronômio 8, eu digo para você que tem um gigante olhando para você, esperando o teu momento de maior fraqueza para te atacar. Qual foi o erro de Davi aqui? O erro de Davi foi não se fortalecer em Deus. Ele tinha que encontrar ânimo em Deus. Ele tinha, o grande adorador tinha que chegar para Deus. Deus, eu estou cansado, me fortalece. Diga, o fraco, eu sou forte. Mas ele quis continuar do mesmo jeito na força dele. E ele quase morreu. Se não fosse um dos seus guerreiros, ele tinha quase morrido. Eu quero dizer que a tua força não é nada. O teu ânimo não é nada. Deus em você é tudo. Quando você está desanimado, quando você está fraquejando, não tenta fazer nada com a tua mente. Não tenta fazer nada com o teu próprio coração. A tua mente é enganosa e muito mais o teu coração. Busca a sabedoria do alto, de onde vem o teu socorro.
socorro. Deus, eu não vou saber como encontrar dinheiro. Deus, eu não vou saber como cavar a oportunidade, mas o Senhor sabe. Deus, eu com a minha mão não consigo livrar o meu filho das drogas. Eu com as minhas mãos não consigo nada, mas o Senhor tudo pode. Por isso eu renovo o meu ânimo, a minha força, a minha fé em Ti, porque o Senhor tudo pode. Não tenta fazer nada. Sabe por quê? Porque nós entramos em desgaste. Nós vamos simplesmente, a nossa cabeça é fértil, vai te dar 1000 soluções, vai te dar mil argumentos, mas só em Deus é que está o socorro. A tua mente vai dizer, não, hoje você não vai para a igreja, fica com teu filho aqui em casa, e vamos ver se o socorro vem, se você com a tua mão, com a tua conversa, vai convencer o teu filho, não, vai para a igreja que Deus age no teu filho e quebra todas as correntes. Quanto mais nós agirmos na nossa força, mais risco estaremos correndo de morrer. Ainda bem que tem alguns guerreiros ligados e que vêm e começa e se coloca na frente de um cansado e de um desanimado. E o sobrinho de Davi aprendeu com Davi. Quando se levantou um gigante com 6 dedos nas mãos e nos pés, ele logo derrotou o gigante, mas ele não foi na própria força dele, ele foi como o tio dele, na força, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Diz, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Pentecoste é tempo de liberação do poder de Deus. E Deus começa a liberar o seu poder sobre a sua igreja. Poder para libertar, poder para resgatar. E eu quero que você volte para o Salmo 121. Porque o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não vacila, tem mais para te dizer no Salmo 121. Ele não permite que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. Versículo 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Que coisa tremenda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Fala, o Senhor é a minha sombra, à minha direita. Mas para que alguém seja sombra à minha direita, esse alguém, se eu for para a direita, ele vai ter que ir para a direita. Se eu for para a esquerda, ele vai ter que ir para a esquerda. Se eu andar 2 passos, ele também vai andar comigo, porque a função dele, o guarda de Israel, é andar comigo. E Jesus te prometeu isso. Ele disse, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por isso, no meio do deserto, no meio da angústia, no meio do desespero, o guarda de Israel anda com você. Ele faz sombra à tua direita, porque ele entra na tua casa. Agora eu quero que você olhe para você saindo da igreja. Você vai descer a rampa e uma sombra vai te acompanhar à tua direita. E quando você for para a rua, uma sombra está à tua direita te guardando. E quando vem malfeitores, eles têm que olhar essa sombra, porque essa sombra não é uma sombra escura, é uma sombra diferente, é a sombra do Altíssimo, é uma sombra que faz com que você fique completamente blindado. Deus é aquele que te blinda, é uma proteção que te blinda. A tua dianteira, a tua retaguarda, a tua direita, a tua esquerda, você é blindado por Deus. Você anda pelo meio da rua e você está sendo guardado pelo Deus Altíssimo. Você entra na tua casa e essa sombra que emana vida e poder, essa sombra que tem luz, essa sombra entra junto com você na tua casa. Você deita e essa sombra te guarda durante toda a noite, enquanto você está vulnerável no teu sono. Essa sombra, a sombra do Altíssimo, a mesma sombra que Maria experimentou, a sombra do Altíssimo que a envolveu e que liberou poder para produzir um milagre, que é uma virgem ficar grávida, é a mesma sombra que está sobre você. Essa sombra libera poder para acontecer o impossível. Em Maria foi no corpo dela. Para você, eu não sei se precisa ser o poder liberado para a tua casa. Eu não sei se precisa ser o
poder liberado no teu coração. Mas enquanto minha mãe esteve naquele leito, a sombra do Altíssimo esteve ali e liberou poder sobre o coraçãozinho dela, libertando do medo, libertando da angústia, libertando da depressão, libertando de tudo que ela precisava ser liberta. E a sombra do Altíssimo está hoje sobre você, para te libertar. E o poder de Deus está sendo liberado sobre órgãos, sobre células. O poder de Deus está sendo liberado sobre o teu cérebro, sobre a tua central de pensamentos. O poder de Deus está sendo liberado sobre o teu coração, sobre as tuas angústias, sobre a tua depressão, para te libertar dessas angústias e dessa depressão, em nome de Jesus, da ansiedade, da dor, em nome de Jesus. O Senhor está libertando o teu coração de tristeza e de fardos, em nome de Jesus. Ele é a sombra que anda com você durante o dia, e como está escrito aqui, durante a noite. De dia, Ele é aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Olha, quando você está andando no deserto, com aquela sensação térmica de 50 graus, a intensidade do sol é algo assim impressionante. Quem já foi para Israel no verão sabe o que é isso. Aquela intensidade do sol é algo que você pensa que você não vai sobreviver. Parece que os teus miolos estão queimando junto. Parece que tudo está fervendo, o teu corpo está fervendo, está tudo fervendo. E o Senhor está falando, existe um sol que não é esse sol. Porque esse sol, você coloca um boné, você coloca protetor, você coloca qualquer tipo de proteção, mas Deus está falando de um sol que se chama o sol da aflição, aquela aflição que queima, porque quando você dorme, a tua mente continua acelerada, o teu cérebro continua queimando, estorricando, por causa do sol da aflição. Você acorda, e você acorda com os mesmos pensamentos, é o sol da aflição que está sobre a sua vida, e Ele está falando, o sol da aflição não vai te molestar, porque eu sou a tua sombra, eu sou a tua proteção. Eu não vou deixar que a sua mente entre em colapso, que o teu coração entre em colapso, e você não vai ser destruído nessa situação. Sabe, nós passamos por apertos, por sufocos, por problemas, por dificuldades, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus não prometeu uma vida sem sol de aflição. O sol está aqui, a aflição está aqui. A partir do momento que nós vivemos nessa terra, nós temos que conviver com problemas, com micróbios, com bactérias. Nós temos que conviver com pessoas difíceis. Nós temos que conviver com situações difíceis. Nós temos que conviver com tempestades, adversidades e desertos. Mas em todas essas situações, o Senhor é contigo. É Ele que te guarda. Ele não dorme e Ele não descansa enquanto Ele não te leva para o monte do socorro, aonde você vai encontrar a provisão. E o guarda de Israel continua dizendo para você, versículo 7. Leia muito bem o que está escrito no versículo 7. O Senhor, fala todo mundo junto, o Senhor... Agora fala para você, o Senhor me guardará de todo mal. Fala de novo, o Senhor... Vamos falar em duas etapas. O Senhor me guardará. 3, né? De todo mal. De novo, o Senhor, o Deus do impossível, o guarda de Israel, me guardará de todo mal, de todo mal, de todo mal. Não é algum mal, é de todo o mal, de todo o mal. Agora levanta a tua mão e profetiza. O guarda de Israel guarda a minha casa de todo mal. O Senhor Deus de Israel, o meu Deus, põe a mão no teu coração. Guarda o meu coração de todo mal. Em nome de Jesus. Ai, você não tem noção de como o teu inimigo é mau.
Você não tem noção de como ele é violento, de como ele libera sentenças para nos destruir. Mas o guarda de Israel, quando você abre os olhos, ele diz: eu te livro de todo o mal, eu livro a tua casa de todo o mal, eu te amo, eu te guardo, entra debaixo da minha sombra. Sabe qual é o nosso problema? A gente sai debaixo dessa sombra. Quando a gente fica muito agitado, nós nos afastamos dessa sombra. Quando nós confiamos em nós mesmos, maldito o homem que confia no próprio homem e na força do seu braço. Quando nós confiamos nos nossos métodos, nós saímos da sombra do Altíssimo. Se eu começar a confiar que eu conheço a Bíblia e que eu posso subir a qualquer momento, sem ter ficado na presença de Deus, sem ter buscado a presença de Deus, a qualquer momento vocês iriam sentir: ei, essa palavra não disse nada para o meu coração. Essa palavra não passou do teto. A partir do momento que você confia em você mesmo, você começa a colocar limites no poder de Deus, porque o poder de Deus é ilimitado, mas ele só é ilimitado para aqueles que se colocam debaixo da sombra. Se Maria, quando o anjo deu o recado para ela: olha, algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Se você não quiser, o anjo não falou isso, mas em outras palavras era essa: se você não quiser, eu vou falar com outra, porque tem outras meninas como você, que vão se colocar debaixo da sombra do Altíssimo. Mas ela não perdeu a visitação, ela não perdeu a oportunidade. Ela disse: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. E imediatamente a sombra do Altíssimo veio sobre ela e a guardou e a livrou de todo o mal. Satanás, o primeiro mal que Satanás queria fazer contra essa garota era que ela morresse apedrejada, com a justificativa de que ela tinha traído José. Mas Deus guardou Maria de todo o mal. Deus conversou com José, Deus fez a cabeça de todo mundo, Deus movimentou céus e terra, e nenhum fio de cabelo de Maria foi tocado, porque Deus a livrou de todo o mal. E eu queria que você continuasse a ler comigo aqui: o Senhor te guardará de todo o mal. E Ele guarda mais o quê? Coisa problemática que é a nossa alma. É o que eu estava falando para você. Olha, o meu espírito entende todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Como eu estava explicando para o meu netinho, e quando ele perguntou, eu estava falando: era tempo. Olha, a Bisa estava falando: ai, 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 ai. Estava doendo tudo. Ela estava andando curvadinha. Era tempo dela subir e não ter mais dor. E eu falei para ele: hoje ela está retinha. Hoje ela não tem mais as costas curvadas. Não tem mais ai, ai, ai. E ela está muito melhor. Há tempo para todas as coisas. A cabeça entende. O espírito entende. Mas a alma não entende. E é assim com tantas coisas. Você sabe que Jeová Jirê é o Deus que provê. Você tem fé. Você sabe que Ele vai te socorrer. Você sabe que Ele é o dono do ouro e da prata. Quantos sabem que Deus é o dono do ouro e da prata? Quantos sabem que o nome de Deus é Jeová Jirê? Agora, por que a gente se desespera? É a alma. O espírito sabe. A cabeça entende. Mas o coração não, é essa alma. E por isso que para que o milagre aconteça, Deus precisa guardar a nossa alma. Foi assim que para o milagre acontecer para Pedro, Deus teve que ministrar a alma de Pedro. Porque ali na Páscoa, como eu mostrei para vocês em Atos capítulo 12, ele tinha uma sentença de morte. E Deus disse para ele: você não vai morrer. Mas a cabeça dele entendeu, o espírito dele entendeu, mas o desespero começou a bater no coração. De repente,
Deus começou a ministrar a alma de Pedro, e uma paz que excede todo entendimento veio sobre Pedro. O desespero foi embora, a aflição foi embora, e de repente, no meio de uma sentença de morte, Pedro consegue relaxar, Pedro consegue dormir, e o milagre aconteceu nesse momento. E Deus precisa agora guardar a tua alma, para que você sossegue, para que a tua carne sossegue, para que o poder de Deus seja liberado. Assim foi com Maria. Eu estava falando de Maria, e por isso eu queria que você abrisse mais uma vez em Lucas, capítulo 1. Mais uma vez não, eu que abri na minha cabeça, porque eu li a sombra do Altíssimo. Em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. De repente, depois que ela recebeu a visitação do poder de Deus, ela foi visitar a sua prima, Isabel. Isabel estava cheia do poder de Deus e começou e liberou uma palavra sobre Maria também. Mas olha o cântico que Maria começa a cantar. Eu fico assim, eu fico vendo os cânticos que Deus dá a grandes homens e mulheres, e a igreja precisa resgatar isso. Precisa resgatar essa veia profética de cânticos proféticos. E aqui Maria, ela recebe um cântico profético no versículo 46. E se você vê, antes do versículo 46, tem um subtítulo, o Cântico de Maria. Versículo 46, então disse Maria, a minha alma engrandece o meu Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que experiência que essa garota teve. Ela tinha seus 16, 17 anos, estava enfrentando o que muito adulto não conseguiria enfrentar, calúnia. Ela estava enfrentando acusações, ela estava enfrentando uma possível sentença de morte, porque ela apareceu grávida de repente. Mas essa menina foi ministrada pelo poder de Deus, e o milagre aconteceu. Ela, grávida de 9 meses, recebeu outra sentença de morte, ficar em cima de um burrinho e ir andar 100 e tantos quilômetros até chegar para fazer o censo. Aquela também era uma sentença de morte. E quando você abre em Apocalipse 12, está escrito que Satanás em pessoa estava na hora do nascimento do Senhor Jesus para poder matar o herdeiro de Deus. E essa menina enfrentou toda essa opressão. Mas como que ela enfrentou tudo isso? Como que ela prevaleceu tudo isso? Como que a presença de Satanás em pessoa não permitiu que ela ficasse oprimida ou que algo ruim acontecesse? Porque o poder de Deus era muito maior sobre a vida dela. Ela permitiu que Deus ministrasse o seu espírito. Ela permitiu que Deus ministrasse a sua alma. Por isso que ela pôde cantar: a minha alma, as minhas emoções, a minha cabeça, a minha vontade engrandece o Senhor. Ainda que esteja difícil, Senhor, eu te engrandeço. O meu espírito se alegra, Senhor, rejubila em ti. E Maria pôde ver o milagre. Ela não foi tocada, como eu disse. E Jesus, o Salvador, o nosso Salvador, ele nasceu e ele veio ao mundo, e ela pôde segurar em suas mãos salvação. E eu quero dizer que hoje, nas suas mãos, o Senhor coloca salvação. Porque você, Maria, ela representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui são a igreja do Senhor Jesus Cristo? O mesmo ódio o Senhor colocou no teu útero, que é o teu coração, promessas, promessas. E o Satanás está olhando para você, e ele conhece, porque ele sabe que Deus liberou grandes coisas para você. E ele está dizendo: vai abortar, eu vou matar, eu vou me colocar em pessoa diante de você, eu vou fazer você abortar essas promessas, desistir dessas promessas. Mas a igreja que é valente, a igreja que crê no poder de Deus, olha para o céu e diz: de onde me vem o socorro, Senhor? O meu socorro vem de ti. A minha alma pode estar desesperada agora, mas ministra, Senhor, ministra a minha alma te engrandece, Senhor Salvador. O meu espírito se alegra em ti, porque eu não vou abortar as tuas promessas, eu vou segurar nas minhas mãos salvação, salvação. Fique em pé agora, você que é valente,
Você que sabe que tem promessa de Deus na sua vida, levanta a tua mão e diz: eu não vou abortar as promessas de Deus para minha vida. A minha alma engrandece o meu Senhor. O meu espírito se alegra no meu Deus e Salvador, aquele que me guarda e me livra de todo mal. Me dará salvação, salvação, em nome de Jesus. Eu confio em ti, 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 eu confio em ti. Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. A força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Eu quero ler para você o último versículo desse salmo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sabe que saída e que entrada é essa? Teve um grande homem chamado Caleb, que ele chegou para o amigo dele, Josué. Josué, eu quero aquele monte ali. Aí Josué deu uma olhada nas artrites dele, nas artrites de Caleb, de Josué, os dois já com 84 anos. Ele olhou meio assim para o amigo, acho que o amigo viu o olhar e falou assim: meu querido, eu hoje estou com a mesma força de 40 anos atrás. O Senhor me guarda quando eu entro em guerra e o Senhor me guarda quando eu saio da guerra. Por isso eu quero te convidar agora para entrar numa guerra. O Senhor te guarda agora, quando você entra nessa guerra. Nós vamos guerrear agora por todas as promessas que estão sendo detidas e retidas da nossa vida. Nós estamos numa caminhada rumo à adoração. Nós estamos numa caminhada rumo a Pentecoste. Existem serpentes e escorpiões que querem roubar aquilo que é nosso, mas nós vamos pisar agora nessas serpentes e nesses escorpiões. Nós vamos entrar e sair da guerra sem sermos tocados. Nós vamos entrar agora pelas portas que o diabo fecha e nós vamos declarar o poder de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida, em nome de Jesus. Por isso, levanta a tua mão e diz: eu entro em guerra, eu estou em guerra, não serei tocado, em nome de Jesus. Senhor, nós entramos agora no reino espiritual para declarar que todo ataque das trevas contra as nossas vidas é ilegal,
ilegal. Ataque contra as nossas finanças, ataque contra os nossos filhos, ataque contra as nossas crianças, é ilegal. Ataque contra a nossa saúde, é ilegal, é ilegal. Eu declaro que todas as nossas bênçãos que estão retidas sejam liberadas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. A força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu quero convidar a igreja agora. Quantos aqui confiam no poder de Deus? Então você vai estender a sua mão em direção a esses pais que estão com o seu filhinho no CTI, o Eduardo, e diga: eu confio. Vocês confiam? O Senhor tira essa criança em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o teu poder, o teu milagre, o poder de cura seja liberado agora sobre o Eduardo ali naquele CTI, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura, nós entramos em guerra por esta criança e declaramos a cura, cura seja liberada sobre o Eduardo. Nós confiamos em ti, nós confiamos em ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Proteção. Gostaria de chamar aqui em cima todos os batizandos de hoje, todos aqueles que desceram as águas hoje, que estão aqui. Gostaria que você viesse aqui em cima para que a igreja te conhecesse. Isso. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas.